É importante para o analista de dados identificar os valores que impactam as variáveis dos seus indicadores. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como identificar anomalias em um conjunto de dados, identificando principalmente se eles estão fora do intervalo aceitável. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o Azure Data Studio com o motor de execução SQL anexado ao nosso banco de dados SQL do Azure, ou seja, o SQL Server na nuvem. Primeiramente, iremos conhecer os nossos dados e executando a consulta para trazer todos os registros e todas as colunas desta tabela, nós temos aqui os dados com os valores salariais dos profissionais que trabalham com o banco de dados no mundo inteiro, contendo o ano que a pesquisa foi executada, o valor salarial na moeda dólares e qual o banco de dados principal que o profissional trabalha, como também a quantidade de anos que este mesmo profissional trabalha com esse mesmo banco de dados principal. Portanto, iremos utilizar esses dados para identificar anomalias nesta coluna, obter o valor máximo, mínimo e a média dos valores. Já identificamos que existem dados inconsistentes, pois é aceitável trabalhar por menos de um ano, tendo a quantidade mínima 0. Como também nós temos uma média de 20 anos trabalhados no mesmo banco de dados. Contudo, no valor máximo, não é possível reconhecer que alguém trabalhe por tanto tempo ou tenha uma vida quantidade de 53 mil anos de existência. Sendo assim, apesar de termos conseguido identificar esse valor inconsistente inicialmente com uma simples pesquisa, iremos utilizar uma técnica para identificar a cada registro se aquele valor é uma anomalia. E, obtendo o desvio padrão, nós temos uma medida que identifica a quantidade de dispersão entre os valores desse conjunto de dados. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior é a dispersão e maior é a distância da sua média. Então, se colocarmos na nossa consulta a função do desvio padrão, utilizando a coluna como parâmetro e a nossa tabela de salários, temos aqui um valor muito alto em comparação com a média já encontrada anteriormente, que é apenas de 20 anos. Na próxima etapa, nós iremos definir o menor valor e o maior valor de valores encontrados nesta coluna. Como o desvio padrão é a distância da média, para o menor valor iremos utilizar a fórmula em que a média é diminuída da quantidade do valor do desvio padrão. E a fórmula do maior valor também utiliza a mesma lógica, apenas alterando a operação para soma. Executando esta célula, temos os valores mínimos e máximos aceitáveis. Lembrando que essa técnica pode ser utilizada para identificar anomalia em qualquer outra coluna de valor numérico. Continuando, e com o uso da expressão de tabela comum, nós temos como inicialmente obter os registros da tabela de salários e na segunda tabela desse CTE utilizar a cópia desta consulta que acabamos de criar. E na consulta do resultado, obtendo a coluna original de ano, iremos adicionar a coluna condicional para identificar a anomalia. Quando a coluna de ano não estiver entre o menor valor e o maior valor do desvio padrão, receberá o valor 1. Caso contrário, o valor 0 será definido.
informamos logo após do from as tabelas que serão fontes de dados da nossa consulta. Lembrando que estamos fazendo aqui uma vinculação entre as duas tabelas, onde todos os registros da tabela de salários são comparados com a condicional que a anomalia irá validar para definir individualmente cada registro. Analisando assim o resultado, temos para a maioria dos seus registros uma inexistência de anomalia. Podemos continuar procurando visualmente e iremos encontrar em algum momento o nosso primeiro registro fora do escopo. Parece-me que o ano de 2020 foi salvo no local de informar a quantidade dos anos trabalhados. E para facilitar a nossa pesquisa, iremos fazer uma pequena alteração na nossa consulta. Definindo ela como uma subconsulta, iremos filtrar a coluna de anomalia para trazer apenas os registros com o valor igual a 1. Executando novamente nossa célula, temos 8 registros identificados com a anomalia. Inclusive, trouxe o registro onde contém o valor máximo encontrado anteriormente. Apesar de facilmente implementarmos essa técnica de análise de anomalia, nós ficamos condicionados aos valores encontrados pelo desvio padrão. Com a nossa próxima técnica, iremos poder definir um valor específico para identificar a quantidade de desvios encontrados. Com o Z-Score, podemos configurar os valores mínimos e máximos do intervalo conforme a necessidade do negócio. Portanto, utilizando a expressão de tabela comum, onde na segunda já calculamos a média e o desvio padrão, baseados nos anos trabalhados no banco de dados, iremos adicionar uma terceira tabela ou consulta para calcular a anomalia com base no Z-Score, onde a fórmula utiliza a coluna de ano menos a média dos seus valores, dividindo com o desvio padrão. E na nossa coluna condicional, dentro da subconsulta, iremos, quando o valor Z-Score estiver entre os valores definidos por nós, em que, neste caso, é menos 1 para o menor valor e mais 1 para o maior valor, nós iremos encontrar e definir para esse registro uma anomalia. E executando a nossa consulta novamente, encontramos os 8 registros previamente encontrados. Contudo, podemos alterar estes valores para aumentar ou diminuir este intervalo. E com o conhecimento do negócio alinhado ao conhecimento dos dados existentes, nós iremos identificar uma possível anomalia conforme a nossa necessidade. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.